Fala rapaziada, bem-vindos de volta ao vídeo mais esperado aí dessa rodada, que é pra gente escalar o nosso meio campo e o nosso ataque, beleza? Bom, vamos então já passar as dicas aqui. Essas são as minhas dicas de meio e atacantes. Primeiro, o Lucas Sacha, né? Na verdade, deixa eu antes adiantar isso aqui. As dicas que estão no bronze dos meias são bem de nível aposta, já vou deixar isso claro, beleza? Mas são nomes que pra mim tem um certo potencial, tá? O Lucas Sacha é um cara que acaba passando despercebido, né, por ser jogador do Fortaleza, assim como vários jogadores que pontuam bem, né, do Fortaleza não aparece tanto. Mas ele é um cara que dos 4 jogos que foi titular fez 5, 13, 7 e 4 sem nenhuma assistência, nenhum gol. Não é faltoso, somente com desarme e finalização. É um cara multi-scout, bom de bola, que com um São Paulo que provavelmente vai ser um time diferente do que está aqui. Já adianto isso aqui, não vai ser esse time, porque o São Paulo tem uma competição da Sul-Americana importantíssima no meio de semana, então vai pelo menos vir com um time misto. Acredito que o Caleri possa ficar no banco, acredito que o Igor Vinícius pode também ficar no banco, algum desses meias aqui, Nestor, próprio Diego, né? Enfim, por quê? Porque é um time que deve colocar algumas peças, por não tá tão bem no brasileiro, mas também tá priorizando as Copas. O próprio Gerson falou que quer jogar, quer chegar nessa final da Sul-Americana. Então as peças aqui do Fortaleza cada vez ficam mais evidentes de serem boas para essa rodada. Então, Lucas Sacha, já vou estar adiantando dele, né? Eu vou adiantar também aqui falar sobre o Robson e os caras defensivos que eu falei. Cara, é um diferencial muito grande o Fortaleza essa rodada, beleza? Vamos continuar aqui então. Carlos Eduardo, todo mundo aqui vai olhar pro Flamengo, né? Nessa rodada, todo mundo vai ter jogadores do Flamengo, assim como a gente, assim também a gente vai ter. Mas olho nesse cara, ele é um cara assim que costuma fazer seus pontos, né? Quando a gente olha aqui o Botafogo em casa para meio campo, você vai ver que quem se destaca nos jogos desde que ele começou é justamente o Carlos Eduardo. Ó, 6 desarmes, 7 pontos. 3 desarmes, 3 finalizações para fora, 5,70. Contra o Juventude, que aí já foi um jogo fora, mais difícil, uma finalização na trave apenas. Então, vê como ele é um cara, de certa forma, multi-scout, depende do jogo. Então, assim, gosto do Carlos Eduardo, sim, para essa rodada, beleza? Continuando, o Vina. Cara, o Vina, diferente desses dois, não vive um bom momento para Cartola. E até mesmo eu diria, o próprio Ceará não vive, né? Mas o Vina é um baita jogador, possível batedor de pênalti, né? A gente não sabe, o Ceará tá toda hora mesclando o batedor do pênalti. Mas assim, pega um cap que vem em reserva, né? Então isso aumenta bastante o potencial do Vina, beleza? Uma zaga com Pedrinho, Matheus Felipe, Orejuela, isso ajuda bastante ele. E para finalizar o bronze, a gente já vou até estar falando de ambos do Palmeiras, né? Tanto o Rafael Veiga quanto o Scarpa. Assim, lei do ex, para que eu não confio tanto, o Scarpa já jogou alguns jogos contra o Fluminense, né? Não lembro dele ter feito gol. Mas eu prefiro o Veiga, tanto é que o Veiga eu coloquei já no prata e o Scarpa no bronze. Por quê? Porque o Scarpa, pra Cartola, não tá tão eficiente assim. Se a gente olhar as últimas pontuações, ele só mitou em uma, né? Aqui ele foi bem, aqui ele foi pro nível dele baixo e aqui foi zicadas, assim como esse último jogo também. Já o Veiga vem numa crescente. Se a gente pega aqui os jogos que ele tava voltando, aí o scout foi melhorando, aí aqui sai gol, aqui só de média básica, aqui sai gol, contra adversários difíceis, aqui é contra o Corinthians, aqui foi contra o Flamengo. Então assim, gosto muito do Veiga. Só que, se você assistir meu vídeo de análise para setor defensivo, eu imagino um Fluminense com menos posse de bola. Se isso acontecer de verdade, eu não acredito que nesse scout múltiplo de desarme, finalização, não deve acontecer tanto. Mas é o batedor de pênalti, é o cara que se apresenta para finalizar, vem roubando algumas bolas, então gosto também. Beleza? Prefiro o Veiga do que o Scarpa. Agora, rapaziada, quando a gente entra a partir do Wellington Rato, eu já acho nomes incrivelmente com um potencial gigante para a rodada. Se vai imitar, eu não sei. Mas vamos começar com ele, o Wellington Rato. É um cara que talvez as pessoas fiquem magoadas com ele por causa da última rodada, mas olha, teve uma expulsão e ele foi substituído no segundo tempo, né, para a virada do segundo tempo. Então, eu diria para anular essa pontuação. Eu olharia para isso aqui.
regularidade dele incrível, um Goiás que cede muito espaço, jogando na serrinha vai propor o jogo e não é nada confiável. Quando a gente olha pro retrospecto desse jogo, como já foi dito, a gente viu um Atlético Goianiense com 2 jogos passando de 2 gols, fazendo 3 gols no Goiás. Então eu acho que ele tem um potencial, inclusive tá nesses 2 jogos, ele fez um gol. Então o Wellington Rato, cara, é certeza de finalização e tem um potencial gigante de brocar no Goiás, beleza? Vamos falar agora, eu vou pular o Vidal e vou falar dos caras do Inter, né? Qual que é o problema desses caras do Inter? Não tem certeza que joga, por mais que o Cartola tá dando aqui como provável, a gente não sabe. Só que olha o Johnny como vem de titular, 4,90, 11,30, 9,20. Olha o Maurício quando jogou de titular, 16,20 se não me engano no jogo contra o Galo. Então são jogadores que têm potencial, só que seguem como dúvida. E por ser um jogo no domingo, na segunda-feira, perdão, é difícil da gente confiar. E eles são de fato dúvida, beleza? Mas você pode ver que eles estão na frente de outros, porque são potenciais de começar jogando. Mas tem que esperar o treino do Mano, como o time vai vir como provável, tá bom? Mas tem que indicá-los. Eu não vou escalar justamente por causa dessa dúvida. É complicado a gente escalar assim, né? Vamos falar dos caras do Flamengo. Olha, entre Lázaro e Vidal, essa rodada eu estou mais propenso para ir de Vidal. Mas Arthur, todo mundo vai ter o Lázaro. Não é por isso, por querer ser diferente. E sim porque, vou mostrar para vocês. Quando a gente olha aqui os cedidos do Botafogo para meio campo, vocês vão ver que não tem nada assim, absurdo, né? Você vê que ó, o Jean é um volante, foi o melhor pontador, beleza? Contra o Atlético Goianiense, o Wellington Rato pontuou bem com essa finalização na trave, mas assim, se não fosse essa finalização na trave era 3 pontos. Ó, aqui, olha como pontuou bem o Lima também, né? E o Vina desarmou. Sim, caras que jogam na função de meia, né? Olha o Fausto Vera, que joga como um segundo volante. Os caras mais ofensivos, ó, já não pontuaram tão bem. Então, particularmente, e também quando a gente olha aqui o mando para volante, a gente vai ver que o time que mais cede é o Botafogo, né? Ó, você pode olhar aqui, ó, que os caras do Ceará foram bem. Os caras do CAP mantiveram uma média razoável, mas ó, olha o Zaratio jogando pelo lado direito como foi bem, né? Olha o Nonato, cara, como pontuou bem. Todos os jogadores que jogam nessa parte de bem de meio. Então eu vou estar fazendo uma apostinha no Vidal. Claro que estou fazendo isso porque ele está como provável aqui. Tem que ver como o Dorival vai montar esse time. A gente tem sempre as informações através do Vene Casagrande, então tranquilo da gente saber quem vai para esse jogo. Mas por enquanto eu vou fazer essa diferença no meu meio campo. Já vou estar escalando o Vidal. Não vou escalar o Lázaro, beleza? Continuando, né? Agora é sobre o Renato Augusto. Cara, pouca gente tá vendo isso, mas o Bragantino é o time que mais, depois de CAP, depois de tomar um 5-0 também, e do Atlético Mineiro, que tá muito irregular, o time que mais vem tomando gol é o Bragantino. E fora de casa, vem de 2 gols sofridos, 2 gols sofridos e 3 gols sofridos. Contra um Corinthians que, de certa forma, tá voltando a fazer seus gols. Por que não fez gol aqui? Time reserva. Por que não fez gol aqui? Melhor defesa do campeonato. Quando pegou outros times, fez seus golzinhos. Então, eu vou, por enquanto, mais uma vez, esperar as notícias. Até porque é um pouco difícil de saber as notícias do Corinthians. Mas o Renato Augusto, desde que voltou, tem uma pontuação de 7 e uma de 6. Né? E aqui ele foi ruim porque entrou no segundo tempo contra o Fortaleza. Mas vou garantir o Renato no meu time. Quero ter uma peça ofensiva do Corinthians. Não vou ter nenhum atacante, mas vou ter o Renato, beleza? Qualquer informação a gente faz uma alteração aqui. Por enquanto é isso. E a última vaga, acho que não tem muito segredo. É um cara que pra mim é muito importante ter no time pela média básica, pela sua regularidade. É o Zaratio. O cara tá assim, não zica. Claro, pode zicar ele nessa rodada. Mas desde que voltou, é só pontuação para mais de 5 pontos. Isso para quem busca essa média básica, a regularidade, é muito bom. E é um clássico que o Galo sempre faz seus gols. E o Zaratio, sendo ofensivo também, não só com pontuação de média básica, é um cara muito bom. Tanto é que nesse 7,5 aqui, 3 pontos é de uma finalização na trave, que podia ter sido gol.
Então vamos fechar de Zaratio, esse é o nosso meio campo. Vou estar fazendo essa diferenciação do Vidal por enquanto, beleza? Quem que eu vou colocar como banco e provável, se alguém mudar dessa escalação, é o Lázaro, até porque ele é um 9, é um cara ofensivo no time. Vale muito a pena você colocar ele no lugar do Vidal, beleza? É só um estudo meu que eu preferi optar pelo Vidal. Essas são as dicas do meio, tá bom? Partindo pro ataque. Até aqui o Dudu, eu volto a dizer, nível aposta, beleza? Robson, mesmo lance do Sacha, como eu comentei, vai pegar um time misto do São Paulo, pode pontuar muito bem e ele vem regular, tá? Ele vem regular. Quando a gente abre o Fortaleza aqui, a gente vai ver que é um cara que das últimas 4 pontuações, ó, 10, 11, um 10 praticamente e um 7. O cara que tá fazendo gols. Lembrando o Robson do ano passado, até o Robson que se destacou no Coritiba. Aí a gente tem um confronto entre times que, pra mim, vão fazer gols. Tanto o Cano quanto o Dudu. O Dudu tá mais regular em questão de média básica e o Cano tá mais regular em gols, né? O Dudu, ele tá sempre fazendo uma pontuaçãozinha além do que ele tá fazendo de ponto. Por exemplo, aqui tem uma assistência, aqui tem um gol, aqui tem uma assistência. Mas ó, pontuou 6 pontos, 2,5, 4,70. Isso agrada muito pra gente que busca essa regularidade, beleza? E o Cano é o homem-gol da equipe do Fluminense. O Fluminense não joga nada no meio de semana, vai dar vida nesse jogo contra o Palmeiras. E o Cano é isso aqui, cara, né? Faz gol, é 9, assistência é 5. Claro que tem as suas, às vezes faz 13 com gol. Mas é um cara bom. Pode fazer 2 gols? Pode, mas é difícil o Palmeiras tomar mais que um gol. Então deixaria esses caras no nível bronze. Passamos então agora para falar dos caras do Curitiba. Gosto muito dos caras do Curitiba. Pega um time que tem o mesmo potencial de tomar gol como o do Bragantino, né? Só que recentemente, desde que o Guto Ferreira chegou, confundi aqui. Desde que o time do Avaí vem jogando, desde esse jogo aqui que eu pude acompanhar certinho, eu vi um Avaí que deixa de atacar e preza estar se defendendo mais. O Avaí tinha uma postura muito suicida, né? A gente assistiu os jogos, a gente vê isso. Eu acho que depois desse confronto aqui, o time deu uma segurada. E aí desde então, faz-se um jogo mais burocrático, mais defensivo, né? Mas não deixa de sair no contra-ataque. Então, eu coloquei as dicas desses caras do Curitiba no prata e o Léo Gamalha no bronze, até porque o Léo Gamalha foi substituído na virada pro ir pro segundo tempo contra o Fluminense, então isso eu não gostei. Talvez o Guto não esteja tão afim do Léo Gamalho, gostando assim do futebol dele. Prefiro o Aleph Manga. E aqui a gente starta o nível prata, beleza? Vou falar desses 2 caras que assim, o Hulk não adianta ficar chateadinho, tá numa fase ruim, tá ruim. Cara, é o Hulk, beleza? Lembra disso. Pra scout ele realmente tá horrível. Mas pra ele aparecer aqui com 2 gols numa rodada é muito fácil, cara, é muito simples. O cara tem esse potencial, né? E é o batedor de pênalti, batedor de falta. Ele é brabo, só que vive um momento ruim. Vou deixar ele aqui no prata por enquanto. E o América também tá complicado, tá vivendo um melhor momento. É o pior time que tomou gol em casa, tomou só 1, né? Contra um time do Galo que tá com uma dificuldade gigante. Então não vou postar não. O Mendoza, pra mim, tem o mesmo potencial que os caras do Coritiba. Eu colocaria eles em ambos níveis. Por isso que ele tá aqui no prata junto com o Aleph Manga. O problema é, o Mendoza vai ser o batedor de pênalti? Não vai? Como é que é, né? Esse Vasquez aqui fez uma boa pontuação esse último jogo, mas a gente não tem parâmetro nenhum sobre o cara. O Mendoza tá de 2 jogos ruins, e antes disso vinha de boas pontuações, mas é difícil a gente confiar. Mas por ser o cap reserva, a gente tem que lembrar que esse cap reserva tomou 2 do Botafogo, que também tem dificuldade de fazer gol. Então qual seria aqui a diferença para esse time do Ceará para o time do Botafogo? Nenhuma. O Ceará não disputa a Sul-Americana, vai vir focado nesse jogo, precisa se recuperar no Brasileiro. Então eu gosto bastante do Mendoza, beleza? E agora que a gente entra no meu ataque, tá? Arthur, qual que é as suas unanimidades pro ataque? Eu prezo muito por ter um jogador do Flamengo, um jogador do Inter, tá? Vou falar especificamente de cada um deles, tá bom? Vamos lá. O alemão, cara, quando a gente fala do alemão, a gente tá falando do 9, né? Por que eu não vou ir com ele? Já vou adiantar isso pra vocês.
Porque assim, ele é um cara que costuma ter uma minutagem um pouquinho mais baixa. E ele é o cara que só pontua com o gol. É difícil ele ter tanto espaço pra gerar finalização, gerar desarme. Só que o cara é gol. Ele que vai receber a bola pra colocar pra dentro da rede. E o Carlos de Penha. Eu vou estar colocando esse cara. Eu acredito que nesse time, com esse time provável, ele seja o batedor de pênalti, junto também de ser o batedor das bolas paradas. Então eu gosto muito do Carlos de Penha para essa rodada. É um diferencial. Muita gente não vai olhar para o Internacional assim como peças ofensivas e pega o Juventude, que não tem nada a perder, vai ter que atacar. E eu gosto do de Penha, beleza? Já adianto que não está muito bem ornado ter os laterais com um cara que joga de lado de ponta esquerda ali pelo meio. Então, vou manter assim por enquanto, mas pode ser que eu coloque o alemão aqui buscando um gol com assistência do meu lateral com o gol do alemão. Mas vou manter o Carlos de Penha primeiro, tô com um feeling melhor nele, então vou manter esse cara, beleza? Como eu disse, alemão, homem gol, homem referência, de Penha, cara da bolas paradas e do possível pênalti. Então, vou manter assim o de Penha no meu time. Detalhe, todo mundo aqui vai fechar com o Marinho, inclusive a gente, tá? Inclusive a gente. Por quê? Porque o retrospecto dele como titular tá excelente, cara. A pior pontuação dele foi 3,30 contra o Palmeiras, que é um time que dificulta o jogo ofensivo, né? O resto, cara, 11, 4, 24, então assim, tá sendo o batedor das bolas paradas e dos escanteios, e é um cara que busca finalizar muito. Vou deixar o Marinho. Só que quem assistiu o jogo contra o São Paulo, nesse meio de semana, viu que o Everton Cebolinha fez o gol numa característica que ele fazia muito gol na época do Grêmio. Corta pra dentro e bate. Acho que o Dorival, por perceber isso, ou talvez buscar esse no Cebolinha, pode fazer com que ele faça mais isso. Cortar por meio, bater, ser um cara mais de meio, né? E não de lado de campo. Então, olho no Cebolinha, diferencial. A dobra do Flamengo não é loucura, beleza? A dobra do Flamengo aqui não é loucura. E pra finalizar, eu vou estar escalando o cara que eu gosto, que pra mim, pode não fazer gol, pode, mas ele é referência, ele busca o jogo, ele é batedor de pênalti, bola alta é com ele, inclusive é um jeito que o Atlético Goianiense sofre, ele pode muito bem fazer um gol de cabeça aqui. Vou fechar com o Pedro Raul, é um cara de confiança, é aquele jogador bola de segurança, assim como a gente tem o Bento no gol, que é um cara nesse padrão, um Ayrton Lucas na lateral, né, um Zarate no meio. Eu olho com o Pedro Raul com esses mesmos olhos. É o cara que vai garantir uns pontinhos e tem potencial absurdo de gol. Se vai sair, a gente não sabe, é futebol. Beleza? No banco de reserva, eu vou estar colocando aqui, por enquanto, o Wanderson, porque é o único do Inter que cabe. Vai que acontece alguma coisa com o Depenha, eu pelo menos tenho algum potencial do Inter. Beleza? Esse aqui é o nosso time. Esse é o nosso time ofensivo para a rodada. O que eu quero comentar antes de finalizar esse time com o capitão? O Vidal é uma certa dúvida, eu quero saber que time vai a campo do Flamengo. Então, provavelmente o Lázaro possa entrar no lugar do Vidal. Ele é assim, o banco substituto mais assim provável de entrar no time, beleza? O Renato Augusto eu também espero notícias para saber como é que vai com esse Corinthians contra o Bragantino. Complicado é por ser um jogo, né, só no fim da rodada, mas vou bancar ele. Ele tá pontuando bem, tá fazendo gol, beleza? Gosto dele pra rodada. E aí a gente tem os ofensivos que pra mim pelo menos me passa muita confiança. Não quero trocar o Marinho, não quero trocar o Pedro Raul e não quero trocar o Depenha. Vou bancar assim esse meu ataque. Por enquanto, a vaga de capitão, eu já adianto pra vocês, tá muito aberta. Por quê? Porque todos têm potencial, mas nenhum é unânime. Eu esqueci de falar isso, eu pensei, né, quando eu tava idealizando o vídeo, falar justamente isso. Não tem unanimidade essa rodada, pessoal, não tem, não adianta. Se você falar pra mim que você não quer ir com o Zarate, eu vou entender. Se a gente olhar os cedidos pra meia, ó, é pouco, ó. O América cede pouco, a gente tá indo pelo Zarate, pela regularidade do Zarate, entendeu? Então não tem como, mas o Zarate é um bom capitão pra rodada? E ao mesmo tempo ele pode estar fora do seu time. Não é loucura. Renato Augusto é um potencial gol e assistência pra essa rodada? Mas ele pode estar fora do seu time. Assim como o Lázaro. Eu tô deixando o Lázaro de fora, porque eu acredito mais em desarme. Vou deixar o Vidal. Os ofensivos também, só que eu acho que é difícil a gente fugir de um capitão de ataque. Beleza? Por quê? Porque eles têm mais chance de fazer gol.
Se a gente olhar aqui para a zaga mais inferior que vai se enfrentar aqui, eu colocaria em ordem, tá? Depenha, Marinho e Pedro Raul. Por quê? Porque o Atlético Goianiense contra o Goiás é um clássico e vai jogar um pouquinho fechado. O que conta pro Pedro Raul que ninguém tá percebendo? O time do Atlético Goianiense tem a decisão contra o São Paulo pela Sul-Americana. Será que vai vir tão focado nesse jogo? Não sei. Eu acho que isso é um potencial grande pro Pedro Raul. O Depenha tem ali sua certa potencial, né? Mas o Juventude não é um time que sofre tanto gol assim. O Juventude tem dificuldade de fazer gol, mas não toma tanto gol assim, né? Se a gente abrir aqui, a gente vai ver que tomou 5 gols nos últimos 5 jogos. Então eu prefiro dar uma segurada no Depenha para capitão. Ah, e então vai ser o Marinho. Olha como o Botafogo também vem sofrendo pouco. Então, rapaziada, eu vou manter nesse time o Pedro Raul. Muito pela análise do Atlético Goianiense poder poupar ou poder dar uma segurada nesse clássico, entrar com o pezinho no freio, e o Goiás, com esse cara que é matador, pode garantir seu gol, beleza? Esse é o nosso time, tá escalado para a próxima rodada, para a rodada 24. Qualquer alteração, faço aí no meu Instagram, tá? Dicas do Arthurzeira. Aqui vai sair as notícias, vai sair meu time. Vou estar postando esse time já, beleza? Agradeço, espero ter te ajudado com as minhas dicas, beleza? Essas dicas são pensadas por mim, mas embasadas na estatística, no que os times vêm rendendo, nos outros que os times vêm cedendo. Então, rapaziada, agradeço. Se você gostou do vídeo, se eu te ajudei em alguma dica ou informação, deixa o like, se inscreve aí, vai ajudar bastante para mim crescer com o canal, beleza? Esse é o nosso time formado para a rodada 24 e vamos para cima!